Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí nos escutando ao redor do mundo, você com uma história de uma mulher real, verdadeira, você possa se inspirar, aprender alguma coisa nova, ter uma nova ideia e trazer o melhor dessa mulher para a sua vida. Hoje eu estou recebendo uma mulher que ela é fera em uma coisa que eu acho que muitas mulheres sentem medo, vergonha ou acham que isso é a sua fraqueza, que é a comunicação. Estou recebendo Gisele Suardi. Bem-vinda, Gisele. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz em te receber direto aí de Curitiba. Nosso estúdio fica aqui em Floripa. Antes de começar o episódio, eu queria muito só agradecer os nossos patrocinadores, que por conta deles aí a gente está levando mensagem de mulheres aí ao redor do mundo. Então, a Clínica Oncológica do Pará, o Kroll Contabilidade e o próprio estúdio UOL Live, que recebe aí todos os episódios. Bom, vou introduzir aqui a Gisele. Ela tem uma grande história, mas eu quero muito que você perceba o que ela traz de bagagem aqui para nossa conversa, para você entender por que ela é tão boa assim em comunicação e por que a gente vai falar sobre isso. Então, ela é natural de Curitiba, ela era chamada de tagarela. Adorei essa... Não falavam isso de mim, mas eu era sempre chamada na escola para dizer que falava demais. Então, acho que era mais ou menos por aí. É por aí mesmo, e a gente vai dividir bastante hoje aqui, porque com certeza várias mulheres vão se identificar. Casada, tem um filho de 12 anos, ela se formou em educação física, né, que a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória. Hoje ela é empresária, escritora, apresentadora, mentora, uma mulher de muitos papéis, né, e especialista em comunicação, que é o que a gente vai falar hoje. Bom, para começar, então, para a gente introduzir e começar no nosso tema, eu queria te perguntar se a Gisele sempre foi boa em comunicação. Boa pergunta essa. Não foi sempre que isso aconteceu, então eu não fui uma boa comunicadora desde que iniciei a minha carreira e, na verdade, fui descobrindo ao longo do tempo. Como você falou, eu era tagarela, considerada tagarela, e depois que eu descobri como então ter uma comunicação assertiva é que eu fui tendo mais e mais resultados. Na verdade, quando a gente fala de construção da nossa marca pessoal, a gente tem que pensar muito nisso. Para quem eu estou falando, por que eu estou falando e principalmente como eu estou falando. E as pessoas acabam deixando de lado essa questão do como. E eu fui buscando ao longo do tempo descobrir como, então, a Gisele de tagarela poderia se tornar uma grande comunicadora. E como você falou, eu realmente fui formada em educação física, tenho a alegria de ter licenciatura e bacharelado, então lecionei, dei aulas de natação para bebês, dei aulas de natação, fui para academia, só que sempre ali dentro vendo que o meu papel era desenvolver pessoas, sim, falando de qualidade de vida e bem-estar, mas gostava muito de conversar e trabalhar esse desenvolvimento pessoal. E foi então que eu fui descobrindo que eu poderia também levar para dentro das empresas essa formação de levar mais qualidade de vida. Comecei a dar palestras já lá em 2005 dentro da educação física. Então, sempre trabalhando essa comunicação, mas ainda não tão assertiva quanto depois eu fui fortalecendo e descobrindo como que poderia ser, fazendo especialização e depois conseguindo seguir essa carreira de comunicadora. O que é uma comunicação assertiva? Vamos lá. A comunicação assertiva é quando você sabe o que a outra pessoa quer saber de você. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Se as pessoas, e quando a gente fala de vendas principalmente, se a gente sabe que o tempo todo nós estamos nos vendendo, seja através do online, nas nossas redes sociais, seja através do offline, em eventos, em encontros, em reuniões, como que eu consigo ser mais assertiva? É entender o que o outro precisa de mim. Então, como você fez uma apresentação dos meus papéis como apresentadora, mentora, escritora, se nesse momento a gente só estivesse falando da Gisele mentora, eu teria que trazer assuntos e conteúdo ligado a isso. E muitas vezes, ser assertivo é ter clareza do que a gente está levando na nossa mensagem. Vamos lá, ter clareza seja numa resposta. Então, o cliente faz uma pergunta, me explica um pouco mais sobre o seu serviço.
Eu sei que eu tenho que ter clareza numa frase ou num conteúdo que eu vou levar para essa pessoa para dar essa resposta, é aquilo que ela quer. Então, começo, meio e fim sempre. E quando a gente fala de começo, meio e fim, é uma coisa muito óbvia. Isso vale para um roteiro. Você aqui trazendo tantas pessoas, tantas mulheres no podcast, você sabe que tem um começo, meio e fim. Agora, num story de 15 segundos, se você consegue trazer uma mensagem com clareza, com começo, meio e fim, que seja de 15 segundos, agora aumentou para 1 minuto, que seja em 1 minuto. Mas será mesmo que você tem que ficar em 1 minuto enchendo linguiça, literalmente, para você trazer uma mensagem mais clara? Então, trazer clareza para nossa comunicação, a gente consegue ser mais assertivo. E para saber essa assertividade, para saber se realmente eu estou sendo assertivo, é o resultado que eu estou tendo. Então, as pessoas estão engajando quando eu estou publicando as coisas. As pessoas numa palestra, eu estou ali dando palestra, as pessoas estão realmente prestando atenção, ou elas estão no celular, estão conversando com a pessoa que está do lado, ou elas estão anotando. Então, você está conseguindo trazer clareza para a informação que você quer levar. Isso serve para uma reunião, isso serve, então, para o on e para o off. Eu fico pensando na mulher, né, de hoje, que ela estuda sobre diversos temas. E ela tem muitos conhecimentos. Uma das coisas que eu acredito que pode causar uma bagunça nessa comunicação, às vezes, é a mulher não saber por qual caminho ela vai seguir. Tá, e qual é o assunto que eu vou falar? Eu vou falar sobre sistêmico, sobre financeiro, sobre tráfego, sobre marketing, sobre... Ela é multipotencial, né? E ela se confunde nas potencialidades dela. Em relação a essa mulher que está tentando descobrir qual é o assunto dela, qual é esse assunto que vai engajar, teria alguma dica para ela? Vai por aqui. Com certeza. E olha, que isso você falou, eu já vivi, já estive e já vivi, então, esse papel. Por quê? Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, eu queria estar em todos os lugares e eu falava tudo que eu fazia para todo mundo. O que é falar tudo o que eu faço? O tempo todo contando de vários projetos, então as pessoas ficavam perdidas no que realmente eu sou especialista. Então hoje, quando eu falo, Gisele, eu sou especialista em comunicação, me apresento e falo o que eu faço. Não significa que dentro dos meus negócios sejam outras coisas não ligadas à comunicação, mas se eu quero me tornar referência e fortaleço essa minha marca e me torno autoridade como comunicadora, então eu estou falando sobre isso. E isso que você falou é interessante porque se eu pego uma rede social de uma pessoa que, mesmo que ela tenha, talvez às vezes ainda está CLT e está começando a empreender, vendendo alguma coisa, e ela fica ali o tempo todo, uma hora ela fala do trabalho dela, uma hora ela mostra os bastidores dela, uma hora ela mostra a rede social dela vendendo produto, as pessoas olham e falam, opa, e aí, o que você entrega realmente? Então, você tem que deixar de falar sobre as suas várias coisas que você faz? Não, mas construindo storytelling, tendo essa comunicação assertiva de que momento eu devo falar. Então vamos lá, qual é a dica? Que momento eu devo falar? Como que eu vou saber que momento que eu tenho que falar? O que a sua audiência realmente quer te ouvir? Não é à toa que quando a gente fala de marketing digital, existem os famosos lançamentos. Eu vou lançar alguma coisa. Todos os dias, se a gente traz isso para a nossa comunicação assertiva, até no offline, se todos os dias eu quero lançar alguma coisa, é como se lançar uma semente. Eu quero lançar uma semente hoje. Hoje eu quero entregar o quê para as pessoas? O que as pessoas, quando me ouvirem ou me verem, querem realmente comprar de mim? O que eu estou vendendo? E muitas vezes muita gente deixa de entender e o que nós temos que entender é que todos os dias nós estamos vendendo a nossa imagem. Então, isso significa que a nossa imagem não é só a voz que sai da nossa boca. A gente consegue comunicar, e até existe um livro muito interessante que é O Corpo Fala, a gente consegue se comunicar o tempo todo. O tempo todo a gente está se comunicando. Então, essa dica principal é de que, será que eu estou segura oferecendo algo para as pessoas? E muitas vezes, esse oferecer algo, às vezes você não precisa nem ficar falando, compre de mim, olha, tá aqui, compre isso, compre aquilo, compre meu curso, compre minha mentoria, compre isso ou aquilo. Da forma em que você conduz a sua comunicação, as pessoas veem que você tem segurança no que você está falando, no conteúdo que você está entregando, naquele conteúdo doutrinador, todos os dias que você está levando para as pessoas e elas falam, poxa, ela entende mesmo daquele assunto, então vou comprar o que ela tem para me oferecer. E assim por diante, a gente consegue ter isso em todos os momentos, a gente quer todos os dias elevando as pessoas com a gente.
Inclusive, eu falo muito sobre as ondas que nós temos, e ainda mais aqui em Florianópolis, nesse litoral maravilhoso. Inclusive, eu trouxe o livro, depois vou te entregar. Eu falo muito sobre criar as nossas próprias oportunidades. E a comunicação nos faz isso. Dentro da minha história foi isso que aconteceu, então eu trago através da minha história as lições que eu aprendi e ensino para as pessoas, e inclusive dentro do livro eu falo muito isso. Na verdade, quando a gente olha o mar e a gente vê aquelas ondas gigantes, a gente pode não saber surfar e a gente toma a decisão de entrar. A gente tem coragem de entrar sem saber para que lado vai? A gente precisa de alguém para nos orientar? Precisa saber o tamanho da prancha? Será que eu entro hoje? Será que eu entro amanhã? E se eu subir numa onda, eu viro para a direita, viro para a esquerda, o que eu faço? O que isso tem a ver com a nossa comunicação? Muitas vezes a gente fica se sentindo perdida. E falando de nós mulheres, por que muitas vezes a gente acha, e a gente sabe muito bem que isso é cultural, mas que os homens acabam ocupando mais espaços? Porque mulheres, elas têm muitas ideias. As mulheres são mais persuasivas. As mulheres são mais comunicativas. O problema é que, como nós somos muito mais comunicativas do que analíticas, a gente acaba falando muito. E acaba nos atrapalhando através da nossa comunicação. Prolixas, né? A gente fala e às vezes não sai do lugar. E também eu acho que tem uma questão de autoestima aí ligada a isso, né? Eu vejo homens com menos medo de arriscar, de se colocar à prova, de às vezes não ter toda a qualificação e mesmo assim se colocar para aquele papel, e de a mulher nunca se sentir preparada, nunca se sentir pronta o suficiente para dar aquele passo e ir naquela direção. Não sei se tu consegue enxergar isso nas tuas alunas. Quando a gente fala desse dar um passo e descobrir qual é o nosso papel, muitas vezes quando eu falo do movimento que eu tenho do Mulher Palestrante, todo mundo quer construir o palco, mas não é todo mundo que quer viver os bastidores. E o bastidor muitas vezes é aquele momento em que você está precisando estar aparecendo no online e você não quer se arrumar. Às vezes numa segunda-feira chuvosa você fala, poxa, hoje eu não queria aparecer. Então de que forma eu posso aparecer para ir construindo os meus bastidores para eu conseguir ter o palco? E muitas vezes o palco ele está muito perto. É a mesma coisa que você abrir a maçaneta de uma porta e virar. A gente tem várias portas para conseguir colocar a nossa chave ali e abrir aquela porta. Só que muitas vezes falta esse poder de decisão e essa coragem de acreditar em nós. Qualquer passo que a gente dá, a gente precisa acreditar. Quando eu, de educadora física, passei para comunicadora, entendendo realmente que eu queria estar na televisão, que eu queria estar como apresentadora e palestrante, também não foi fácil. Só que eu fui olhando os caminhos que me levavam ao meu legado, à missão que eu queria deixar no mundo. E é isso que as pessoas têm que primeiro se olhar. Primeiro olhar nossa comunicação interna, o que realmente diz o nosso coração. Eu sempre falo da chave, que é o símbolo que eu uso, qual é a chave que nós temos? A primeira porta que a gente tem que abrir é a chave do nosso coração. E aí tudo que sai da nossa boca é para quê? Para edificar a vida de outras pessoas? Então se você tem esse dom, por que deixar parado? Se você sabe que tem. Então a gente precisa desenvolver ele. Tem isso também, né? O ter o dom ou você querer muito aquilo e daí você vai desenvolver esse dom. Quando a gente pensa, né? Até tem essa pergunta aqui, o palco é para todas? E daí a gente pode olhar pela perspectiva de sim, pode ser. Mas será mesmo que todas as mulheres querem o palco? Ou parece só que essa é a única alternativa de ser vista, de ser amada, de ser autoridade? Qual que é a tua opinião sobre isso? Antes de dar minha opinião, eu vou contar um fato de uma aluna que me procurou porque ela queria realmente conquistar os palcos. E numa segunda sessão com ela de mentoria, ela falou pra mim assim, mas sabe o que eu não gosto? É das pessoas vindo próximo de mim, querendo tirar foto e me abraçar. Então eu falei pra ela, será que o palco é pra você? E ela disse, sim, mas eu acho o máximo, quero ganhar dinheiro dando palestras, estando ali no palco. Então eu fui primeiro entender o motivo que levava ela a pensar que não é gostoso receber o calor humano, não é gostoso as pessoas quererem tirar foto com você. Porque tem uma grande diferença nisso. A diferença é, eu quero estar no palco para servir as pessoas, para ser vista, para realmente levar aquilo como missão e como profissão, ou eu quero só estar no palco para ser famosa?
E aí não se sustenta realmente estar no palco para ser famosa. Ter fama é muito bacana, nossa, é muito legal, eu acho sensacional. Mas a fama também te traz várias coisas dos bastidores que você precisa construir. Então o palco sim é para todos, mas a gente precisa saber por que eu estou ali. Vou subir no palco, vou segurar um microfone e vou falar sobre o quê? Vou ter coerência e ser assertiva e falar para as pessoas e ao final as pessoas vão me aplaudir? Ser aplaudida de pé é maravilhoso, todo mundo ama, é óbvio. E se você vai ali, leva o seu conteúdo e as pessoas só... Ah, ok, estou indo embora. Eu sempre brinco que ensino isso e às vezes quando acontece eu falo, olha, tem tanto conteúdo e termina a palestra assim. Muitas vezes, e com certeza você e quem está nos ouvindo, assistindo já ouviu isso. A pessoa tem uma excelente apresentação, dá uma excelente palestra e no final ela fala, então é isso que eu tinha que trazer para vocês. Acabou totalmente a sua apresentação, porque simplesmente ela diminuiu toda a qualidade da apresentação e simplesmente ela falou, então é isso, é só isso que você tem para me entregar? E trazendo desse então é isso que a gente tem que deixar de fazer, e se você faz, você vai parar de fazer agora mesmo, entendendo como você pode terminar uma apresentação, mas principalmente, se é só isso que você quer entregar para as pessoas, talvez você não esteja preparada para o palco. Porque é tudo isso que você tem para entregar e você está pronta para outras oportunidades, para outros convites, para outros contratos. E as pessoas precisam entender que o palco sim dá para faturar bastante, só que a gente tem que descobrir então qual é o palco que eu preciso estar. E eu falo muito sobre isso porque eu vivo isso no meu dia a dia. Há 8 anos, quando eu tomei a decisão de fazer essa transição de carreira, eu vivo sempre esse papel de qual é o palco que eu quero estar, crio a estratégia de comunicação, a minha estratégia pessoal dentro da minha empresa ou como marca pessoal para estar naqueles palcos. E muitas vezes a gente sabe, eu preciso ter metas, preciso criar planos, mas será que esses planos são só para um projeto? E o seu projeto pessoal? Então, se o seu projeto pessoal é levar vida a mais pessoas, levar transformação a mais pessoas, como que você pode fazer isso? Através do palco? Sim, pode ser. Então, terminando com a resposta, sim, o palco é para todos. Mas não são todas que vão conseguir realmente faturar com os palcos. Talvez não sejam todas as mulheres que queiram o palco, essa autoanálise, né? De perceber isso aqui é um desejo meu, ou parece que eu tô vendo todo mundo fazer e eu tô indo nessa onda, como se só houvesse essa alternativa para mostrar o meu trabalho, como eu faço, porque eu vejo mulheres muito dedicadas, às vezes, a melhorar uma fraqueza, como eu te comentei ali no começo, né? Às vezes a mulher é um 3 em oratória, e daí ela vai se dedicar muito para se tornar lá um 7, nunca vai ser um 10, e ela deixa coisas que ela é muito boa e que ela poderia reforçar. É um olhar para dentro e pensar assim, o meu resultado, o que eu quero lá na frente, passa por aqui? Passa. Então, ok. Então, isso. E na grande maioria das vezes passa, né? Porque comunicação é tudo como que tu vai colocar o que tu tens aqui dentro para o mundo, né? Mas é fazer essa análise. Qual é o palco que eu quero estar? Eu quero palestrar, eu quero estar bem numa rede social, eu quero poder fazer vídeos que as pessoas entendam o meu conteúdo, eu preciso de plateia, eu não preciso fazer essa autoanálise, né? Olhar para dentro. Tá, então é por aqui, daí sim dedicar a sua força, mas não ser levada pelo que parece que é bom para todo mundo. Tu falou sobre profissão, né? Palestrante. Parece que a gente tem que ser autoridade numa coisa e daí então virar palestrante. Quando eu ouço tu falar, não, existe uma profissão que é só palestrante? Ela vai se dedicar 100% a isso? Sim, existe a profissão palestrante e existe a profissão de você ter a sua especialidade e trabalhar como palestrante. Óbvio, sou palestrante do quê? Então vamos lá, as palestras mais contratadas no Brasil por pesquisas, a primeira delas é motivacional. Então, talvez o conteúdo que você tenha e de quem está nos ouvindo, nos assistindo, já tenha algo ligado à motivação, são o que mais as empresas contratam. E agora eu vou falar um pouco sobre esse papel, que muitas vezes a gente acha que não tem tanto espaço, e principalmente as mulheres que acham que não tem espaço para elas, os espaços estão sendo ocupados mais por homens, porque talvez as mulheres não estão enxergando esse mercado das palestras. E o mercado das palestras, ele é gigantesco.
E quando eu descobri, depois por isso que eu criei o Mulher Palestrante, era para realmente mostrar que nós acabamos olhando eventos gigantescos, eventos com milhares de mulheres, dezenas de mulheres ali, e você quer conquistar aquele palco. Ok, é maravilhoso, eu também vivo isso e quando eu tô no palco eu acho o máximo. Mas existe um mercado com faturamento muito alto que é o mercado corporativo. Todos os dias as empresas precisam de palestras. Então, falando da motivação, depois do desenvolvimento pessoal e depois das vendas. O mercado de vendas, o que é? Todo mundo está vendendo o tempo todo. E todas as empresas precisam fortalecer e treinar os seus colaboradores. Quantas empresas existem no seu bairro? Quantas empresas existem na sua cidade? Quantas empresas existem no seu estado? E assim por diante. E às vezes a gente fica olhando só para aquele evento X, para um evento gigantesco que você fala, poxa, lá eu gostaria de estar, e talvez naquele evento você nem vai ser contratada financeiramente para estar lá e vai faturar com aquela palestra em si. Mas até de graça você iria, porque aquilo ali pode trazer um grande fortalecimento de marca. Porém, quais são as empresas que já estão precisando do seu conhecimento? Quando a gente fala de empresas, são empresas de grande porte, empresas de médio e empresas de pequeno porte. Num salão de beleza, por exemplo, que várias mulheres estão ali o tempo todo, você sempre vai no salão de beleza? Então, será que ali não tem umas 5, 6 colaboradoras que já podem ter o seu conhecimento, independente do assunto que você fale? Será que você consegue trazer ele, deixar ele específico para o salão de beleza? Então, eu falo de vendas no geral. Eu falo, Gisele, falo sobre comunicação. Se o salão de beleza, eu entendo a dor daquela empresa, daquele salão que eu frequento, e a dor é diminuir as nossas vendas, o que eu posso trazer do meu conhecimento? Falo de comunicação, então. Como melhorar a comunicação para você vender mais? E às vezes a gente fica tão focado em, eu vou falar sobre autoconhecimento, eu vou falar sobre autoestima, mas é uma coisa tão ampla. Quanto a gente começa a deixar mais específico o que nós fazemos, as empresas começam a nos enxergar. Assim que aconteceu comigo, assim que acontece com várias pessoas que eu assessoro, porque o principal fator é que todos nós temos muito conhecimento. O mercado de palestras, né? Então, pensando nessa mulher que se interessou, ela vai se dedicar aí a construir a sua carreira. Qual que hoje é o mínimo de uma palestra? Ela começaria a cobrar quanto? Essa é uma excelente pergunta. Porque muitas vezes você olha para o mercado de palestra e fala, poxa, eu só vou começar essa carreira se eu já começar a receber, porque eu já vendo ou os meus produtos, ou os meus serviços, como é que eu vou me deslocar até um lugar, vou vender minha palestra ou então vou fazer até de graça? Primeiro, você já tem um portfólio para isso? As pessoas conseguem te chegar como palestrante? E depois, como que eu consigo estabelecer qual é o valor? Se você já dá, por exemplo, mentorias, eu já dou mentorias, eu já sei o valor que custa e que eu cobro ali, então, a minha hora. Então, quanto vale a minha hora? É o mesmo valor que eu vou cobrar para uma palestra? Não, porque tem toda a preparação e quantas pessoas estão ali. E eu sempre gosto de trazer isso, porque a gente sempre, da mesma maneira que você precisa entender, eu falei do exemplo do salão ou de uma loja de roupa, você vai chegar na loja de roupa, a vendedora vai te perguntar ou que cor você quer, o que você quer, está procurando para alguma ocasião. Da mesma forma é a palestra. Sabe aquela sessão estratégica que você oferece para as pessoas para vender o seu serviço? Da mesma maneira, você pode entender a necessidade de quem pode te contratar ou está interessado em te contratar para você entender o formato que vai ser a sua palestra. Existe sim um piso para você pensar nisso. As pessoas que estão iniciando dando palestras, e eu estou falando de uma coisa óbvia e não pensando, pensando, né, e a pessoa ficar alucinada porque ela quer dar palestra e fala, poxa, a pessoa falou, estava ouvindo, assistindo um podcast, a pessoa falou que eu posso receber 5 mil reais para falar durante 40 minutos a 1 hora, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Então agora a análise é, se eu fizer a pergunta, de 0 a 10, como que está a sua comunicação no digital? No seu Instagram, está bem claro que você é a palestrante? Não, mas eu sou consultora de bem-estar.
Ali não está escrito que eu sou palestrante. Como que você vai chegar numa empresa e vai falar para aquela empresa que você dá palestra? Aonde você tem alguma coisa? Tem algum registro? Tem uma foto? Tem algum vídeo você falando sobre aquele conteúdo que a pessoa olha e fala assim, você vai falar para ela, o valor da minha palestra custa R$5.000, e a pessoa fala, ok, estou contratando, ou então nesse momento não tenho verba e você vai procurar outras empresas? E muitas vezes a gente tem que entender primeiro o que é o bastidor, para quando você chegar e oferecer um valor de uma palestra, você consiga ter. Eu tenho alunas que começam cobrando a primeira palestra para pelo menos criar esse portfólio por R$500 e depois vai aumentando. E eu já tenho alunas ganhando de 15 a 20 a 30 mil reais. O que depende e o que é esse mercado? E eu falo assim, tá, mas então para cada um eu vou cobrar um valor? Não. A gente tem que então ter ética, respeito sempre com a nossa marca em primeiro lugar, porque é onde a gente está deixando rastro sobre a nossa vida. A gente não consegue, hoje eu chegar aqui como Gisele Suardi e amanhã ir como Gisele e outro sobrenome em outro lugar. E assim por diante. Só que o que eu posso oferecer dentro da minha palestra? E é agora que vem a questão das pessoas entenderem que dá para se faturar muito dentro das empresas. Se eu estou dentro de uma empresa e eu vou oferecer uma palestra de 40 minutos, é um valor. Se eu vou entregar um workshop de 3 horas, você já está lá. Você pode oferecer algo a mais de 3 horas. Você já vai estar lá. Então, você pode oferecer um workshop de 3 horas, ou então um treinamento de mais tempo, ou então um programa de treinamentos de mais semanas. Eu tenho uma aluna que conseguiu, em 3 meses, já comprar o carro, já ter a agenda cheia. E o que ela fechou? Ela fechou treinamento mensal com as empresas. Então, ela já sabe qual é o faturamento dela todos os meses, só com treinamentos, com as palestras. Tá, entendi. É esse desejo que eu tenho, é isso que eu quero estar dentro das empresas. Por onde eu começo? A primeira coisa, um bom portfólio. E como que eu consigo construir esse bom portfólio? As pessoas precisam o quê? A gente sabe muito bem. Ser vista para ser lembrada. Então, as pessoas precisam saber que você é palestrante. E não só, sou tantas coisas entre outras palestrantes. Ser um palestrante pode estar na tua bio do teu Instagram para a pessoa olhar e falar, nossa, ela é palestrante. Pode estar ali no destaque, pode estar em algumas postagens no seu calendário editorial, você colocar que você é palestrante. Talvez naquele mês você não deu nenhuma palestra, mas se o seu foco é dar mais palestras e ganhar dinheiro com isso, você faça algumas postagens mostrando de conteúdos. E muita gente fica perdido nesse mundo e tem um mercado gigantesco. Para a gente terminar essa pergunta que você colocou, eu, por exemplo, na minha rede social eu falo muito sobre as mulheres, sobre estar no palco, sobre esse movimento. Só que eu entrego para várias empresas a parte corporativa, que é como ter uma comunicação assertiva no ambiente de trabalho. Uhum. Eu falo sobre o mesmo assunto, mas mudo os exemplos. E todo o tempo nós estamos contando histórias. Se adapta, né, àquele novo ambiente. Bom, é um grande mercado, né? Tô discutindo e tô realmente conseguindo pensar, principalmente nessa parte mais ativa, né? De elas não esperarem esse super evento, mas de elas irem atrás mesmo das suas oportunidades. Eu queria saber se tem para ti hoje uma palestrante referência no Brasil. E daí tu pode até separar uma que seja referência para ti em comunicação e trazer quais são os pontos de comunicação dela que chamam e por que tu acha aquela referência por isso, e uma que seja referência em valores, que essa tipo é o maior valor que eu já vi sendo cobrado por palestra. Vou falar sim, e quando eu falo de uma palestrante que dá um show no palco, é a Kênia Gama, que é a minha mentora, que tem o movimento Mulher Brilhante, que inclusive eu sou uma das embaixadoras. E o papel dela no palco, ela faz eventos regionais para 500, 600 mulheres e o nacional para 5.000 mulheres. E a força que ela tem no palco de fazer as mulheres realmente se tornarem estrelas e brilharem e mostrar que todas nós podemos brilhar juntas, que uma estrela não brilha sozinha, que ela pode segurar na mão da outra e brilhar junto. Então, o papel dela como palestrante, se todo mundo tiver a oportunidade de assistir uma palestra dela, assista, porque ela entrega muito conteúdo de vendas, de marketing, de marca pessoal, de network, mas além disso, ela entrega o papel de uma palestrante no palco, que consegue entreter as pessoas e ensinar. Esse é o nosso papel sempre. E falando de uma palestrante de faturamento alto, em média, de 80 a 100 mil reais o cachê da Cris Arcangeli. A Cris Arcangeli, ela é ex-Shark Tank. Uhum. Inclusive, eu já tive a alegria de 2 anos atrás organizar um evento junto com ela, que é um movimento que ela tem, que é o Shark Informa.
fiz o evento em Curitiba, organizamos tudo, e ela é uma das referências onde ela é contratada por várias empresas, então para o corporativo e para eventos gigantescos. Gigantescos eu digo a partir de 1.000 pessoas, que a gente já pode chamar de gigantesco, porque a gente sabe, como eu também faço essa produção de evento, a gente sabe qual é a estrutura que é um evento grande. Então, a partir de 200 pessoas, acaba já ficando um evento maior, e aí a gente vindo para os gigantes. E ela também tem um papel de inspiração. A palestra dela é inteirinha storytelling. É inteirinha contando a jornada do herói dela e o que ela fez para conquistar o papel que ela tinha lá no início, com uma cadeira de dentista, o que ela fez, o que ela conquistou e hoje o que ela se tornou. E as pessoas contratam e recontratam. Por quê? Porque ela traz esse papel inspiração para as pessoas. Para essa mulher que está escutando, existe alguma coisa por onde ela começar a ter uma comunicação mais assertiva, ou para ela começar a desenvolver a comunicação dela? Por onde que ela começaria? Primeira coisa, tomando a decisão de aparecer. E aparecer não é só o dia que a gente está feliz e animada, é aparecer todos os dias. E a primeira coisa, se eu ainda não gravo vídeos, se você ainda não grava vídeos, pega o seu celular e começa a gravar. Ali as pessoas vão saber que se ali você faz, no palco você também vai conseguir. E assim por diante. Cada dia que a gente fala, cada dia que a gente se expõe, é uma maneira da gente se fortalecer e falar, uau, estou aprendendo, e ao mesmo tempo as pessoas estão nos enxergando. Então, se todo mundo precisa ser visto para ser lembrado e para ser contratado, que marca que eu estou deixando todos os dias? Então, a primeira coisa, tomei a decisão de aparecer e depois não desistir. É a persistência todos os dias, de ir gravando esses vídeos, as pessoas sabendo o que você fala, vendo realmente que você sabe entregar aquele conteúdo e depois buscar a ambiência. Eu gosto muito de falar sobre o papel da ambiência. O papel da ambiência, o que é? Estar em ambientes que realmente te façam crescer. Estar em ambientes, se o meu papel é estar em ambientes de palestras, então que eventos que eu estou participando? Aonde eu estou envolvida? Que movimento eu estou participando? Estou aqui no movimento de Mulheres UOL? Por que estar? Quero estar? Qual é o objetivo? E assim a gente vai construindo estratégias, porque o palco também é estratégia. Por muitas vezes, eu criei estratégias de eu mesmo fazer o meu evento e criar os meus movimentos. Para quê? Para as pessoas me enxergarem como palestrante. E eu trazer pessoas para o palco e depois eu também sou convidada para o palco delas. E assim por diante, a gente precisa ter essa força de vontade, que a gente sabe muito bem que as mulheres estão cada vez mais fortes e determinadas com o que elas querem, mas todos os dias construir esses bastidores. Já teve algum dia, alguma palestra que não foi boa para ti? Que tu saiu e tu ou não entregou tudo que tu podia, ou que tu deixou alguma coisa interferir e que aquele dia tu disse, não, a minha entrega não foi 100 hoje. Já aconteceu. E como que tu lidou com isso? E aconteceu porque eu não estava preparada no antes. 5 minutos antes de começar a palestra, aconteceu algo que era com relação ao evento, aconteceu algo e depois de 5 minutos eu não criei uma preparação, a gente chama desse estágio preparatório antes de subir do palco, eu resolvendo algo do evento e já tinha que subir e fazer a minha melhor entrega. Então, depois que eu fiz essa apresentação, eu sabia que não estava sendo a minha melhor entrega, porque eu estava pensando no que estava acontecendo atrás da cortina, o que estava acontecendo ali, e não vivi o presencial. E muitas vezes as pessoas ficam se culpando. Então, isso aconteceu comigo, eu não me culpei, eu sabia que poderia ter sido muito melhor do que foi, só que eu saí dali e falei, fiz o meu melhor hoje. Então, para aquilo não acontecer, o que eu tenho que fazer? Daí, entender, olhar o cenário todo, bom, não fui melhor porque olhar, ter o feedback também, a gente fazer esse feedback, fazer a anotação de o que então que aconteceu. Então eu sei, tenho clareza que foram alguns minutos antes aquilo que aconteceu, não consegui ter a melhor resposta no palco. E assim por diante. Todos os dias a gente precisa praticar. Eu pratico até hoje. Sim, e escolher o sentimento que tu vai também alimentar, né? Porque tu pode pensar que você é aquilo ou não, apenas foi um dia ruim e que você não é aquilo. Você é uma palestrante melhor, uma profissional que consegue entregar a sua mensagem. Falando em palco, na hora que eu te fiz essa pergunta, com certeza a maior rival que nós temos
somos nós mesmas, né? A nossa mente, tudo que sabota, né? O medo, a autoconfiança, pensar que, enfim, não tá bonito o suficiente, não fala bem o suficiente, enfim, várias questões que nos impedem de entregar o que é nosso potencial. E uma vez, numa competição, eu lembrando aqui, eu fui derrotada antes de subir no palco, né? Eu participava de uma competição que era América Latina, mas era dentro de um esporte. E eu, no bastidor, fiquei sentada assim do lado de outros competidores. E tinha uma competidora que ficava falando da pessoa que estava no palco, olha, mas a ponta de pé dela tá errada, não sei o quê, e rindo, e rindo. E aquilo foi entrando tanto na minha cabeça que quando eu entrei, eu já tinha perdido. Porque eu já tinha aceitado a derrota antes mesmo de eu subir lá no palco, antes de eu ter entregado o meu melhor. Então, se perceber, né, de onde você, a sua preparação, né? Onde você está, o que você está ouvindo, como você está se fortalecendo, porque a gente não tem outro caminho. Vai passar pela tua saúde emocional, pelo quanto tu consegue se concentrar, pelo quanto tu consegue falar com clareza, tuas ideias, né, virem no momento certo, sem se embaralhar. Então, assim, ferramentas, né? E a maturidade pode te ajudar com isso, mas com certeza se perceber, né? O que me afeta e o que não faz diferença para mim. Se eu ver, hoje eu já sei, eu não vejo pessoas antes de mim. Eu me concentro totalmente, depois eu participo do evento. Mas se eu for entrar no palco, eu me concentro totalmente no que eu tô falando, totalmente no que eu tô pensando, totalmente no que eu vou entregar para aquelas pessoas, porque senão aquilo me desestabiliza, né? Então, uma forma, né, de cada uma se perceber. É verdade. É engraçado quando a gente fala dessa forma de se perceber, e muitas vezes quando a pessoa não está preparada, ela recebe o convite de estar no palco, ela fala assim: ai, gente, tô muito nervosa. Já sobe no palco, segura o microfone e já fala: Sim. ai, olha, eu tô muito nervosa, eu quero pedir desculpa pra vocês, eu tô muito nervosa aqui. O que você fez? Você primeiro contou pra você mesma que você tá muito nervosa, então você reforçou 2 vezes, você tá colocando dentro de você que você tá muito nervosa. E por consequência você falou isso pro público e o público simplesmente você pode entregar a melhor palestra. Mas você já começou dizendo que você tá nervosa, então você não está preparada. Uhum. E Uma muitas mensagem vezes que tu passou lá no começo. é verdade, você já entregou pro público. Bom, eu tenho todo esse conteúdo para oferecer para vocês, mas estou muito nervosa de estar aqui. Talvez você realmente esteja nervosa, e é óbvio que eu, por exemplo, independente do tipo de evento ou de apresentação, eu fico nervosa, mas sei o controle que eu tenho que ter, por conta do autoconhecimento. Agora, então o que eu faço para não me dar branco? O que eu faço para quando eu estou nervosa, então se eu não posso e não é interessante eu falar, tá tudo bem. E eu subo no palco sabendo que tá tudo bem. Você tá nervosa, mas você tá trazendo palavras de afirmação de que tá tudo bem. Você vai fazer sua melhor apresentação. Você já tá pronta, não tá? Então você vai subir no palco para fazer a melhor apresentação. Você acha que as pessoas estão prestando atenção, que a sua voz tá trêmula, que você tá segurando o microfone tremendo e às vezes as pessoas não estão nem aí para isso. Uhum. Por quê? Porque elas estão ali vivendo a ambiência daquele evento e elas estão esperando por você. E o show quem vai dar é você. Agora, falando em show, é interessante também, porque muitas vezes, então a gente está muito nervosa, não está tão preparada e sobe do palco tentando ser a pessoa mais engraçada do mundo, sendo que você não é. E como que nos leva a isso? É entender que o palco precisa de uma preparação, sim, para você entregar um melhor conteúdo e ao final as pessoas saírem realmente com a transformação que você gostaria, mas principalmente as pessoas saírem e eu sempre falo que o termômetro de uma palestra é as pessoas, você terminou de dar palestra, as pessoas vêm te procurar. Não só para tirar foto, mas as pessoas vêm falar que foi transformado, foi transformador o que você entregou, foi transformada ali durante aquela palestra. Dali você sai com outros convites, dali você sai então com várias publicações nas redes sociais, as pessoas te marcando e deixando uma mensagem que realmente o seu momento foi transformador. E para isso acontecer, as pessoas acham que é muito distante. Sair daqui do bastidor e estar no palco. E não é, a gente consegue sim.
fortalecendo cada vez mais as nossas habilidades de comunicação, fato. Só que muitas vezes já tem gente muito pronta para o palco e para faturar alto com as palestras. E faturar alto, como eu estava te falando do corporativo, as empresas às vezes, elas só precisam de alguém que leve um conhecimento que você já tem muito conhecimento. Precisa de uma pessoa de fora para trazer uma energia, uma vibração, para dar uma sacudida naquelas pessoas que estão lá dentro, né? Porque geralmente isso que eles buscam, um up para aqueles colaboradores. Tu falou de duas coisas. Lá no começo tu falou assim, não termine a sua palestra dizendo é isso. Então é isso, pessoal. E agora tu falou assim, no começo não comece dizendo, eu estou nervosa. Tem mais alguma coisa que a gente possa dizer assim, não faça isso? Tem. Uma das coisas que eu gosto bastante de dar exemplo é a questão do microfone. Você tá iniciando e você já consegue deixar claro para as pessoas que você ainda não tem tanta habilidade do palco quando você segura o microfone. Lá no meu Instagram tem várias dicas de forma de segurar o microfone que as pessoas fazem aleatórios. Mas vamos lá. Se você está muito nervosa, quando você segura o microfone, quanto mais você aperta o microfone, mais você vai ficar nervosa. Porque você tá fazendo a mesma coisa quando você faz um exercício, você pega uma barra, vai fazer um exercício, o que você faz? Você faz força. Então você tá aqui contraindo, segurando o microfone com força. Você já tá tensa de entregar um conteúdo, você já tá nervosa, o que você faz? Você segura o microfone com mais força, você tá gerando mais adrenalina, mais energia pro seu corpo e com isso você vai ficando cada vez mais nervosa. Olha lá, chegou até o microfone aqui para eu dar exemplo. Muito obrigada, produção. Se eu tô aqui segurando o microfone com força, isso já me traz mais dificuldade, porque eu vou levando o conteúdo e tô cada vez mais tensa porque eu tô falando e apertando. Outra coisa, se eu chego no palco desse jeito aqui, é porque realmente... se eu chego no palco desse jeito aqui, é porque realmente eu tô extremamente nervosa. Porque eu tô querendo me segurar em alguma coisa. Então eu tô aqui me segurando e olha, gente, vou entregar pra vocês, ou eu tô trêmula, tô tremendo e tá aqui. E se eu tô aqui, eu não consigo ficar... Eu tô nervosa, tô tremendo, vou segurar com as mãos piorou, porque vai aparecer nos seus braços que você tá tremendo. Então, já viu também, eu brinco de palestrante DJ, aquele palestrante que segura o microfone assim, ó. Então tá falando e tá segurando aqui, o DJ que faz isso. A gente não é DJ, nós somos palestrantes profissionais. Então o que você tem que entender? O microfone, ele é o seu equipamento, ele é o seu meio de levar e transmitir o seu conhecimento ali. O que você tem que entender? Que você só tem que apoiar ele. Você tem que segurar o microfone de uma forma de apoio. O que é apoiar? Quem apoia o microfone é esse dedão aqui de trás que apoia o microfone. Não é nem aqui, não é nem aqui, não é aqui, não é aqui. Tem gente que segura o microfone assim, para você ver. E a partir de agora, depois que as pessoas verem isso... vão começar a prestar atenção, e você também, Pamela. O que acontece? A pessoa chega aqui, ó, a não ser que seja o Mário Sérgio Cortella, ele pode segurar o microfone até de ponta cabeça. E as pessoas vão ouvir, ele pode falar só com a voz dele ali, sem microfone, bem baixinho, as pessoas não vão conseguir prestar atenção. Mas nós não somos a Cris Arcângeli, nós não somos o Mário Sérgio Cortella, então a gente tem que o quê? Levar para as pessoas o conhecimento que a gente tem, e muitas vezes a gente fica preocupado em fazer uma melhor apresentação, usar aquele look maravilhoso, ir naquele cabeleireiro fantástico, e às vezes uma coisa mínima, que é o seu instrumento de trabalho, é a forma que você vai falar. Vamos lá. E se eu estou segurando o microfone aqui, ó, inclusive estou trazendo já várias dicas importantes das minhas formações. Se eu estou segurando o microfone aqui, a gente tem várias formas de comunicar. Então, a gente tem a parte visual, as pessoas que são mais visuais, as pessoas que são mais sinestésicas, as pessoas que começam a prestar mais atenção, principalmente no visual. Se eu estou com o microfone aqui, quantas vezes que a gente está falando um conteúdo? Sim, está saindo a voz. Só que se eu estou aqui, eu estou conseguindo levar a minha linguagem corporal, a minha linguagem facial com mais facilidade e entretém mais as pessoas. Então, existe sim uma forma de segurar perfeita para a gente, já trazendo essas dicas aqui, existe. Qual é a melhor forma? A gente entender que a gente tem um microfone aqui, ele não é nem no nosso queixo parado, ele não é nem aqui. Nós não somos o Silvio Santos para ficar com o microfone aqui. Então, a gente tem que entender que a gente tem... Pega a sua mão, 4 dedos aqui. Qual é a distância que eu tenho da minha boca para esses 4 dedos? E é aqui que eu vou entregar o conteúdo. E muitas vezes essas informações você acaba não prestando tanta atenção. Só que se você sobe do microfone bem posicionada,
com os ombros para trás, e não é estilo modelo, porque a gente não tá ali para modelar no palco, a gente tá para entregar um conteúdo. Então, se você está com os ombros para trás, tá ereta e vai entregar o conteúdo e você já chega com o microfone conversando assim com as pessoas, já é uma grande maneira e um grande passo para você iniciar a sua apresentação e você levar o conteúdo para as pessoas, conversar com as pessoas. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando a gente leva. Eu já estava só nesse microfone. Quando a gente leva o conteúdo para as pessoas. E você vê, só falei do microfone. Existem várias outras coisas que a gente pode prestar atenção. Sim, que é a forma que as pessoas vão considerar aqueles segundos ali que o inconsciente está decidindo se você é capaz de me falar sobre esse assunto ou não é. E daí as comunicações, né, são mais do que só as palavras, só do que é dito, mas sim do todo que eu enxergo e eu vejo, não, a Gisele, ela vai conseguir me passar esse conteúdo, ela tem competência para isso, ou não, né, o meu inconsciente vai lá e diz que já não te considero uma pessoa capacitada. Bom, queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro, se tu quiser falar também sobre o evento que tem aí por vir nessa semana, na próxima, né? Fica à vontade. Sim, vou contar. O livro, então, é A Sua Onda, como potencializar a sua comunicação e criar um mar de oportunidades. Dentro do livro, eu trago várias ondas. Uma delas é a onda da imaginação, onda do brainstorm, onda do network, das conexões. Falo do movimento do que é ser realmente uma palestrante. Mostro detalhes do que fazer e não fazer dentro das palestras. E esse livro, ele foi criado, e por isso eu trouxe A Sua Onda, porque a gente consegue criar a nossa onda e trazer as pessoas para surfarem as nossas ondas, sejam os nossos clientes, sejam as pessoas que estão nos assistindo. E eu fiz esse livro lá no Havaí, e dentro de cada episódio, no caso, cada capítulo, tem um episódio. E tem o QR Code que leva para os vídeos que eu gravei lá no Havaí. Por quê? Porque eu trouxe a analogia do que são as ondas de mares gigantescos, mares famosos que muitas pessoas não vão ter a oportunidade de estar lá no Havaí, entendendo sobre todo aquele paraíso. Só que o que tem a ver, e um dos vídeos que eu trago aqui dentro, que é bem interessante, que as pessoas falam muito, que se identificam, que é das tartarugas. Então, numa praia gigantesca, com várias tartarugas centenárias, o que acontece? A tartaruga, ela nasce num lugar, então ela tem os ovos ali, elas botam os ovos e elas podem rodar o mundo inteiro por anos e anos. Só que elas sabem de onde elas vieram. Elas sabem qual é a origem delas, da onde ela saiu, da onde o ovo dela se quebrou e ela nasceu. E o que acontece? Assim também tem que ser na nossa comunicação e assim tem que ser na nossa vida. Porque se a gente sabe quais são as nossas raízes, nós sabemos quais são os nossos valores. E as pessoas acabam deixando de lado tudo por conta de estar num palco, por conta de querer vender mais, se posicionar mais do que uma pessoa do que a outra. Então esse é um dos exemplos dos vídeos que tem aqui. Fui trazendo as analogias do que é o mar, do que é a onda. Um outro é dentro de uma praia que é onde tem as maiores ondas do mundo. Se a gente não está preparado para aquela onda, é a onda maior do mundo, que os grandes surfistas estão lá, por que a gente vai se arriscar naquele mar? Então a preparação, ela vem e a gente está pronto para as oportunidades. E aqui dentro do livro eu conto bastante sobre isso, no meu Instagram tem o link para comprar o livro. E agora no dia 22 de julho, aqui em Florianópolis, vai acontecer no Yacht Hotel, o Mulher Palestrante, que é uma imersão que eu faço durante o dia todo, das 9 às 18 horas, onde eu mostro quais são os caminhos para o palco, como que você consegue criar o seu portfólio, como que você consegue criar posicionamento, autoridade, autenticidade e como que você cria os ambientes para que as pessoas te contratem para dar palestra. Então vai ser um dia de muita transformação. Eu acredito que sim. Muito obrigado pelo coração aberto, por aceitar vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu acho que o palco, sim, pode ter muitas mulheres aí diferentes, diversas, que tem cada uma a sua história, né? O seu jeito de contar, o seu jeito de levar o conhecimento. Então, parabéns por encorajar tantas de nós, né, a levar esse conhecimento para o mundo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e agora quero convidar todos vocês para estarem junto com a gente no dia 22, ali no meu Instagram tem todas as informações do Mulher Palestrante e ter vocês como apoiadores é uma alegria. Com certeza. Bom, muito obrigado e tenho certeza que é o primeiro, fica aí o convite até o próximo podcast. Obrigada.